Então, assim, se você se acomoda e não busca um direcionamento naquilo que você tem afinidade, obviamente, que sem pressa, para que você tenha uma formação processual de qualidade, você fica... Na minha opinião, a gente consegue se posicionar muito melhor, muito mais fácil. Então, muito mais pessoas conseguem se posicionar melhor e se destacar mais, apesar de que mais pessoas se destacando, o destaque de repente não é tão diferente. Mas isso não importa, importa que você está melhorando e evoluindo para si mesmo. Eu acho que o mercado está saturado para quem não tem paciência de viver a odontologia. A gente precisa ter paciência de viver. Se a gente não tiver paciência de viver, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente vai estar sempre querendo dar um passo a mais do que o que a gente consegue, porque a gente está querendo abreviar um caminho que você precisa para construir quem... Vamos lá, pessoal, estamos então no nosso 6º episódio do GugaCast, o episódio que fecha toda essa primeira temporada no nosso podcast que a gente montou com muito carinho para você, dentista ou estudante de odontologia, que quer entender como pessoas que chegaram lá, passaram todo esse trajeto, fizeram todo esse caminho, que foram caminhos que com certeza tiveram tropeços, desafios e erros. E a gente tem aprendido, então, com os erros de alguns deles, que pessoas que marcaram a minha carreira, na verdade, eu trouxe para que ela servisse de inspiração também para vocês. E hoje, para o 6º episódio, eu vou trazer uma pessoa que é muito especial, uma pessoa que está na odontologia há mais de 20 anos e está comigo há muito tempo também. É uma pessoa que eu convivo todos os dias. Eu tô aqui com Mai Freitas. Oi! E a gente está trazendo, então, o tema do nosso 6º episódio, a era atual da odontologia. Se a gente está na era dourada ou está com o mercado de trabalho saturado, né? Em que momento estamos? Como é que vocês devem ver a odontologia hoje? E para trilhar esse bate-papo, a gente vai, da mesma forma, entender como a carreira foi acontecendo. Então, vou passar a palavra para a Mai e ela vai trazer para a gente aí esse bate-papo agora. Dizer que esse bate-papo é muito importante para mim. E como todos os episódios, né, que tivemos até hoje nos podcasts, no GugaCast, a gente tem um bate-papo leve, descontraído, falando sobre pessoas que inspiram, né? Então, dizer que eu estou lisonjeada por estar sentada nessa cadeira, porque significa que eu lhe inspirei de alguma maneira. Com certeza, me inspira todos os dias. Mas não como marido e mulher, Exatamente. mas inspirações de trabalho, de ética, de técnica. E dizer que esse podcast vai ser um pouquinho diferente. Eu estou aqui, mas eu não sou a entrevistada oficial de hoje. Hoje nós vamos nos entrevistar e bater um papo e falar um pouquinho sobre nós dois. Como a gente chegou até aqui, o que é que nos inspirou. Então, vou me sentir muito à vontade para também te fazer algumas perguntas. Claro, vamos conversar. Que eu julgo importantes para que a gente transmita, né? Para quem nos acompanha, para quem gosta da gente, do trabalho da gente, de como a gente faz, de como a gente trabalha, de como a gente atende o paciente, como a gente reabilita, e falar um pouquinho sobre como é a nossa demanda do dia a dia, né? Vamos lá, então, para iniciar o bate-papo, como sempre, a gente tem aqui, o tempo correndo a nosso favor para que a gente possa usufruir desse bate-papo. Espero que... A gente não brifou nada, viu, galera? Espero que isso venha fluindo e que aconteçam vários insights para que a gente possa aproveitar esse momento. Bom, você é um apaixonado pela odontologia, né? Então, assim, eu convivo diariamente com essa paixão e com esse currupio interno que você tem de sempre estar se reinventando, de sempre estar procurando coisas novas, coisas modernas, tecnológicas. Então, o que é que te motiva e que te traz todos os dias como um apaixonado da odontologia? Isso é engraçado, porque eu entrevistei aqui 6 pessoas antes, né, desse bate-papo de agora. Só um não era dentista, e todos os dentistas que eu entrevistei tinham a mesma característica, algo que inspirava todo o tempo a se manter atualizado na odontologia. Então, assim, eu começo a perceber, né, que isso pode... Eu ter convidado essas pessoas pode ser, de repente, um reflexo do que eu me vejo. Eu sou realmente, você falou tudo, eu sou apaixonado pela odontologia. Todas as pessoas que você convidou
você é um pouquinho reflexo, porque são pessoas que te inspiraram a ser quem você é hoje. Exatamente. E assim, eu vejo a odontologia hoje como uma odontologia melhor do que todos esses 20 anos de formado que eu tenho. Na verdade, 25 de odontologia, né, desde que eu entrei. Uma odontologia com mais oportunidade, vamos dizer assim. Então, o que é que eu vejo? O que é que me traz? O que é que me inspira? Me inspira estar trazendo o que tem de melhor na odontologia. Me inspira eu estar ali exercendo o melhor que essa profissão traz. Eu quero sempre buscar o que tem de mais novidade. Eu quero ser uma pessoa que contribua com a odontologia do meu estado, porque eu quero trazer as coisas boas, as coisas novas. Isso me dá uma emoção. É como se fosse um hobby para mim, a odontologia. Então, talvez isso é que faça eu estar o tempo todo buscando esse tipo de coisa, buscar inovação. Me traz um prazer, sabe? Eu gosto de esportes, eu pedalo, por exemplo. Quando eu vou numa prova e pego um pódio e tal, me traz uma sensação muito gostosa. E eu consegui trazer ali um desafio na odontologia. Poxa, a gente conseguiu trazer um equipamento que vai melhorar nosso dia a dia, que vai melhorar o paciente. Isso, para mim, realmente me deixa emocionado, assim, motivado e ativo, com vontade de acontecer de novo. Me traz uma endorfina. Então, traduzir em uma palavra. O pioneirismo lhe impulsiona. Talvez você ser pioneiro em algumas coisas tecnológicas que trazem um bem-estar mais para o paciente. Então, o que a gente vê constantemente é que você está sempre trazendo algo que vai tornar a experiência muito mais agradável, muito mais completa, muito mais confortável e cientificamente bacana para aquele paciente. Então, assim, você traz o que há de científico para a prática clínica, porque você é um dentista extremamente, apesar da sua titulação e tudo mais, você é extremamente clínico. Então, eu acho que o que te motiva, traduzindo do lado de cá, te vendo com outro olhar, eu acho que o que te motiva realmente é o pioneirismo. Estar à frente sempre com o que há. Isso com certeza é uma das coisas que me inspiram, que me motivam, né? A gente está falando da motivação. Mas não diria só isso. Eu assim, a satisfação de sentar na cadeira ali e conseguir resolver um caso clínico, até hoje, depois de diversos casos clínicos que eu já resolvi, me empolga também, sabe? A palavra não me inspira, me empolga, me deixa animado, me deixa assim com a sensação de dever cumprido ali, uma sensação de prazer. Isso é muito bom. Tem uma sensação de prazer, tem um hormônio a mais circulante ali quando eu finalizo um caso, que eu vejo a paciente agradecendo, que eu vejo a paciente feliz, que eu vejo a paciente dizendo eu vou trazer mais pacientes, não pelo retorno financeiro que esses novos pacientes vão trazer, mas sim pela satisfação que eu consegui gerar naquela paciente, naquela pessoa. E eu percebi que é isso que faz uma diferença enorme na odontologia, a gente conseguir achar algo que nos motive e que ajude mais pessoas. O que é que você acha que mais impacta nessa tecnologia na sua vida? Na tecnologia odontológica? Sim. O que foi que você acha que mais deu, mais teve relevância, que mais você sentiu diferença depois que você virou aquela chave? O que foi que, da tecnologia que você trouxe para seus pacientes, para sua vida, o que foi que você acha que mais agregou e que lhe posicionou frente a você mesmo e frente aos seus pacientes? O que é que você acha que... Pronto. Eu diria o seguinte. No momento atual da odontologia, que a gente tem todos os recursos digitais ali a nosso favor, onde a gente consegue, por exemplo, vou fazer um caso de uma prótese protocolo, onde eu precisaria levar várias sessões, provar barra, enfim, e voltar algumas vezes. E eu consigo ver o paciente todo ali na minha frente no computador. Ele está todo ali para mim. Eu consigo ter todos os passos que eu já domino, que eu já sei quais são, dentro do computador. Eu consigo, em uma única sessão, fazer o equivalente a 4 ou 5 passos. Não é o fato só de encurtar o tempo, não é isso. É você ter como se fosse o poder, sabe?
de ver seu paciente por completo ali na sua frente e você conseguir resolver aquilo de uma forma muito rápida. Claro, isso vai trazer vários benefícios para o paciente em relação a conforto de tratamento, rapidez, e praticidade e aquelas reclamações, tratamento demorar 1 ano, 2 anos. Não, mas não é isso que eu estou falando. É o fato de você ter o poder ali de ver todos os passos na sua frente, desde o planejamento. Uma outra virada de chave importante, assim, um outro momento assim, que foi para mim algo muito especial, foi dominar o planejamento digital. Então, pegar fotografias, veja, esse daí é mais acessível para todo mundo. Vou até falar aqui, olhando para aqui. Então, esse momento, agora eu vou falar de uma tecnologia que é acessível para todo mundo, para todo dentista. Qualquer dentista que queira evoluir na carreira. Você tem que dominar a fotografia, fotografar bem. Da fotografia, você vai usar as fotos para fazer um bom planejamento. Um planejamento virtual, digital. Nesse planejamento, você consegue ver o paciente, como ele vai chegar no final do tratamento. Claro, se você não dominar as técnicas, você vai ter uma foto com um desenho de um sorriso futuro que você não vai saber entregar ainda. Mas se você souber entregar e fizer um caminho inverso, eu já sei onde eu vou chegar. E agora eu vou voltando e construindo todo esse caminho. E eu começo a fazer um desenho sabendo que esse desenho é possível de ser entregue. E a partir desse desenho, eu começo a desenvolver técnica para que eu consiga, através de passos a passos, entregar o que eu desenhei. E aí você faz isso uma vez e dá certo. Aí faz de novo e dá certo. Faz de novo e dá certo. É isso que trouxe para mim uma mudança, assim, uma empolgação. Ó, chega, quase derruba aqui o microfone. Uma empolgação, sabe? Você domina aquilo ali. Poxa, eu sei que o resultado vai ser assim. Você sabe disso, a gente tem um paciente que veio precisando resolver rápido, veio de fora, mora fora do Brasil. E a gente conheceu o paciente hoje e amanhã provavelmente ele vai sair com um sorriso finalizado. Transformado. Né? Transformado. Então, esse tipo de coisa que me empolga. E o que seria impossível antes, se eu não dominasse a odontologia mesmo, as ferramentas digitais que eu estou me referindo... São ferramentas a mais. São ferramentas que vão otimizar o processo e vão trazer tudo muito mais rápido, mais previsível, mais replicável. Mas se eu não dominasse a odontologia, assim, se eu não tivesse me dedicado, estudado e corrido atrás, eu não ia saber usar essas ferramentas como eu consigo usar hoje. Então, esse complexo, esse tipo de coisa, eu estou falando demais, né? Esse tipo de coisa me empolga muito. E isso, assim, foi uma das mudanças que me deixou cada vez mais empolgado. Por isso que eu falo que hoje, na minha opinião, a odontologia vive um momento muito especial. E você? O que é que te empolga na odontologia? A tecnologia, sem dúvida, me empolga. A agilidade que a gente tem em resolver as demandas que antes nós levávamos 3, 4, 5 sessões, a gente consegue reduzir a 2 sessões clínicas com a mesma segurança, a mesma precisão. Isso e uma previsibilidade, de repente, até maior. Isso é muito importante. Não só na prótese, né? Eu sou meio doida, eu sou um pouco endo, um pouco prótese. Então, assim, na endodontia também isso acontece. Então, várias especialidades da odontologia estão nessa vibe de ter a tecnologia como aliada. E, como você mesmo falou, a odontologia é a mesma. A gente só tem ferramentas que encurtam um pouco esse caminho. Então, o dentista é o mesmo. Ele precisa saber e fazer o analógico para poder fazer bem o digital. Então, estar inserida de cabeça, mergulhada nesse fluxo digital, realmente me empolga. É ágil, a gente não tem monotonia nesse processo. Obviamente que a gente precisa saber todas as ferramentas e todo o passo a passo. Porque quando a gente tem, eu brinco, né, com os alunos de graduação e de pós, que quando a gente tem um problema a ser resolvido, não é o automatizado que vai resolver, é a mão do dentista. Então, antes de você ser um apaixonado pelo fluxo digital, seja ele em qual especialidade você esteja inserido, você precisa ser um bom dentista. Aí eu brinco, você precisa ser um bom dentista analógico, para você saber usar essas ferramentas digitais. Então, isso vale para qualquer especialidade, qualquer né? Implantodontia, especialidade. você tem um guia cirúrgico ali. Qualquer aí especialidade. Saiu daquele eixo, você tem que saber tirar o guia, amigo, e ir para a mão, fazer sua A odontologia é mão, e a mão é treino. Então, independente se você é um recém-formado, ou independente se você tem 20 anos, né, de formado,
como nós hoje temos quase 20 anos de formadas. Então, a gente precisa realmente ter mão e parar e entender o fluxo daquela demanda. Então, não adianta você se jogar de cabeça numa tecnologia sem você saber a odontologia. O digital, ele é maravilhoso, mas você precisa saber o que você está fazendo, aonde você quer chegar para utilizar aquela ferramenta. Senão, ao invés dela ser uma aliada, ela se torna uma inimiga, porque a coisa desanda e a gente não consegue resolver nada. Na reabilitação protética, isso é notório. Se a gente mergulha de cabeça no digital sem dominar a técnica e o passo que a gente quer fazer, ao invés dela ser uma aliada, ela vira uma grande inimiga. Ela vai mostrar logo o seu erro, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ela vai encurtar o caminho até para mostrar que é um grande erro que você está fazendo. Exatamente. Ou um grande acerto, como quando você domina a odontologia. A gente está, continuando nesse tema, né? A gente está, então, fazendo uma odontologia de transição. Todo mundo que é dentista hoje, todos os dentistas hoje, aprenderam na odontologia analógica. Exatamente. Se a gente projetar isso daqui, não 5, mas daqui vou colocar uns 15 anos, 20 anos, bora falar assim, os dentistas serão formados em odontologia serão formados e todo o seu processo vai ter sido digital. Exatamente. Então, hoje, na fase de transição, é obrigatório, concordo 100% com você, é obrigatório que a gente domine o analógico, porque é a forma que está sendo ensinado. Exatamente. As faculdades, a Universidade Federal, inclusive nos episódios anteriores, conversando com os professores que são da Federal aqui da Bahia, está implementando, com o professor Anderson e o professor Ieda, a disciplina de odontologia digital para a graduação. Isso é importantíssimo. E eu acho que é um dos pioneiros. Eu nunca ouvi outra faculdade falar, não sei exatamente outros estados, mas um dos pioneiros, as faculdades pioneiras a ter aprovação dessa disciplina. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E isso é o primeiro passo para uma mudança, né? Sim. É isso. Falando de alunos, a gente tem ensinado, né, para alguns dos nossos alunos de pós, esse fluxo digital. Algumas ferramentas que a gente usa e que a gente se sente muito confortável em trabalhar, a gente tem ensinado para os nossos alunos nos nossos cursos de pós. E você também, né, foi inspirado por alguns mentores. Assim como você é mentor e é inspiração para alguns alunos, né, para muitos alunos e muitos colegas, você também teve, né, mentores inspiração, né? Quem desses mentores foi um assim que lhe marcou? Posso destacar, posso entender quais são meus mentores, né? Quem são inspirações aí para mim. Posso destacar alguns, a maioria dos que estavam mais próximos eu consegui convidar para aqui, então já participaram dos outros podcasts. Que te deu uma grande lição, né? Que tenha sido um grande mestre, assim. Pronto. Então, alguns das pessoas que me inspiraram, dos professores que me inspiraram em algum setor da vida, já conversaram, inclusive, aqui com a gente. E alguns outros eu tive uma grande oportunidade na vida de ter organizado um congresso de odontologia digital em maio de 2020. Na pandemia. Na pandemia, e eu consegui convidar vários das pessoas que me inspiraram durante a minha carreira. Assim, nomes que realmente são nomes que eu sou fã de carteirinha. Eu posso destacar dois professores que me inspiraram. Um é o professor Paulo Cano, né? É um grande mestre da odontologia, domina a parte da odontologia digital, domina a maquiagem em cerâmica, domina a parte técnica. E um outro, esse talvez tenha me inspirado até um pouco mais, assim, principalmente nesse momento da transição, foi o coordenador de um curso de pós-graduação em odontologia digital que eu fiz, de 18 meses o curso, que foi o professor Christian Kootman. Tá? Christian Kootman, então, para mim é uma referência em odontologia digital, é uma referência em planejamento. É um cara que desenvolveu o DSD, né? Que vários conhecem. Planejamento digital do sorriso. Né? O Dental Smile Design, né? Então, assim, a partir do DSD, várias outras ferramentas desenvolveram planejamentos virtuais do sorriso baseado numa compilação de informações que o professor Christian Kootman desenvolveu. Além disso, ele já trouxe inspiração para mim, conhecimento
em outras áreas afins, não diretamente das partes técnicas, Sim. mas da parte de encantamento do paciente, de respeito, de se posicionar, né, de posicionamento. E assim, diretamente através de aulas ele fez isso, e indiretamente através da análise da postura dele, de como ele se posiciona. Tudo isso me inspirou muito. E a previsibilidade também. Toda a né? previsibilidade que é possível Da ser técnica feito dele. com a técnica que ele faz. Então, assim, algo que eu aplico muito nas minhas aulas são feitas através de inspirações desses professores que eu citei agora. Boas inspirações, maravilhosas. E você, mãe? Fala inspirações aí da sua carreira. Bom, eu tive algumas inspirações mais próximas e mais distantes. Então, assim, são pessoas que assumem uma posição de pioneirismo, né, na odontologia. Eu tive um professor que foi inspiração para mim como protesista e reabilitador, né, que minha primeira inspiração, que foi Anderson Freitas. Então, ele é importante na minha vida, na minha carreira, em vários momentos. Eu tive radiologistas que me tornaram uma profissional mais completa, né, na avaliação das imagens e do planejamento, porque hoje o que eu mais faço no consultório é planejar uma reabilitação, e isso passa por várias áreas. Então, a gente avalia a parte toda de documentação radiográfica do paciente, a parte clínica. Então, essa parte da radiologia, a professora Ieda e a professora Viviane foram minhas duas grandes inspirações. E isso que você falou no nosso dia a dia é muito importante, realmente. Você, aqui na clínica, para quem não sabe, Mai fica responsável por toda essa análise prévia, principalmente de documentação. Às vezes ela não viu o paciente, o que torna até mais difícil, né, uma análise. E eu faço a consulta em alguns momentos, a consulta inicial, algumas vezes é ela que faz. E tem outros colegas também que trabalham com a gente. Então, Mai, te interrompendo um pouquinho, em relação só para o pessoal entender, em relação aqui ao nosso dia a dia da clínica, Mai executa um papel importantíssimo que teve uma formação através... que teve, assim, uma ajuda muito grande na formação que ela teve na radiologia. Não que ela seja especialista em rádio, mas ela teve um bom convívio durante anos com a especialização. Um conforto e uma proximidade muito grande com a radiologia, que é muito presente na minha vida em todos os momentos. Toda a documentação que a gente pede aqui, a gente faz uma documentação de imagens e tal, e pede uma documentação radiográfica, que além do laudo que vem do radiologista, passa por um crivo detalhado de imagem. E muitas vezes a gente consegue complementar todas as informações com esse olhar. Então, assim, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo durante a carreira, ele, em um momento lá, ele vai ser útil, com certeza. Então, assim, eu tenho 4 grandes inspirações da minha vida, né? Professor Anderson, professor Ieda Rabelo, professora Viviane Sarmento, né? Minha orientadora de doutorado, minha orientadora de PIBIC, a minha primeira orientação, né, de pesquisa, foi a primeira pessoa que me incentivou a pesquisar e tudo mais. Então, são pessoas que me ensinaram muito que eu sei. E Guga Freitas, né? Que massa! Minha inspiração de determinação, de pioneirismo, de saída da zona de conforto, né? A gente sai da zona de conforto todos os dias e estar ao seu lado realmente é uma mudança de chave a cada 24 horas. Então, a gente... Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Isso é ótimo. A gente não se acomoda, né? Às vezes a gente assim, vamos ficar um pouquinho na zona de conforto, mas, assim, a gente consegue ser melhor a cada dia, buscando essa inovação, essa melhoria da técnica, do atendimento, do conforto do paciente, do espaço físico que a gente trabalha. Então, assim, são 4 grandes inspirações. E você é uma delas. Oh, que lindo, que massa. Que bom, é muito bom conviver com você sabendo que você me inspira, por isso você foi convidado aqui e que eu te inspiro. Isso também, pessoal, na verdade, assim, essa escolha, né, de quem vai estar do seu lado na sua vida, talvez seja a escolha mais importante que a gente tem no nosso caminho, né? A gente tem que escolher algumas coisas durante a nossa vida, escolher quem vai estar do nosso lado,
pode ser... Não, pode ser não. É a diferença total de onde você vai chegar. Isso realmente faz toda a diferença. Quem não assistiu o primeiro episódio, tem um episódio que fala assim... Né, tem uma frase que fala assim, ó... Se você quer ser feliz, não case. Como é a frase? Se você quer ser feliz, não case. Mas se você quer ser feliz e fazer uma outra pessoa feliz, então case. É isso aí. Sou feliz do seu lado, mãe. Eu também. Te amo. Muito. Olha lá o pessoal dos bastidores todos. Ó. Pois é, vamos falar aqui do tema central aqui, que é como está o mercado de trabalho hoje na odontologia. Se está saturado, se é um momento mágico da odontologia, um momento áureo. Para isso, eu vou fazer o que eu fiz com outros colegas. Então, antes de chegar diretamente nesse ponto, voltar lá. Eu sei que eu participei de muitas fases dessa, mas acho que o pessoal gosta desse momento de... Lembra aí o início na sua época de faculdade, qual foi o caminho que você seguiu? Você falou da radiologia, você falou de outras situações. Fala aí como é que foi o seu trajeto até chegar aqui nesse ponto. E a gente vai falar, porque como você já falou também, a gente foi professor durante muitos anos, então a gente vê muita gente se formando. Então muita gente mudando. A gente sabe que tem pessoas que se formam e deixam de ser dentistas, e tem outros que se destacam, tem outros que não se destacam. Tem uns que se formam, tem 20 anos e atende plano, tem outros que se formam e nunca atendeu, enfim, é esse tipo de situação. Mas vamos lá, vou voltar aqui na faculdade, lembra aí, lá na década, deixa quieto, mas lembra aí esse período. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia para a área de cirurgia, que eu adorava uma mudança e queria fazer e acontecer. Mas quando eu comecei a estudar odontologia, eu vi que a cirurgia não era minha praia. E que eu gostava mais da parte reabilitadora e de diagnóstico. Sempre. Então, eu fui bolsista, né, do PIBIC. Então, fazia pesquisa. E meu caminho era pela radiologia. Então, vivia... Que é uma das primeiras matérias clínicas, né? Que a gente pega na faculdade. Uma das primeiras clínicas que a gente tem na faculdade. E Viviane foi minha orientadora PIBIC. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ela, tanto de radiologia quanto de pesquisa e tudo mais. E aí o bichinho da pesquisa me picou e aí a carreira acadêmica veio por conta disso. Mas ao mesmo tempo que eu gostava, né, dos bastidores da radiologia, eu digo, não vou ser mais cirurgiã, vou ser radiologista. Quero trabalhar fazendo diagnóstico radiográfico, né, baseado em achados clínicos também e tal. Mas a prótese chegou na minha vida com muita força. E me encantei pela reabilitação. Então, várias monitorias na área de prótese e tudo mais. E trabalhei com isso durante muitos anos. E chegou um momento que eu disse, poxa, eu vou fazer especialização de prótese. E um professor Gildo, já foi lembrado em alguns episódios aqui também. Professor Gildo, outra inspiração. Uma outra pessoa que tem um dedinho na minha formação, né? Ele virou para mim e falou... Eu era estagiária da especialização de prótese que ele tinha aberto aqui em Salvador. E ele virou para mim e falou assim, não, eu não quero que você faça a especialização. Eu quero que você faça um mestrado para você ser professora da minha especialização. Então, foi quando eu me vi direcionada, desafiada a fazer o mestrado e só depois, então, me formar na área de prótese com mais precisão. Então, foi quando eu fiz a prova do mestrado. Fiz o mestrado, comecei a dar aula, né, em alguns cursos de prótese também, na equipe de Gildo, Anderson. Depois a gente teve o nosso próprio curso, né, de nossas próprias atualizações de prótese, onde a gente coordenava e trabalhava. E no meio da equipe faltava alguém para ajudar com os diagnósticos endodônticos e periodontais. E aí a especialização de endo veio na minha vida para poder preencher uma lacuna da equipe de trabalho da gente. Então eu optei por fazer, né, a especialização de endo para somar isso
na nossa demanda clínica, da nossa equipe que trabalhava, ensinava e tudo mais. Então, a endodontia veio para somar, né? Uma lacuna que a gente não tinha, que eu também me sentia insegura para diagnosticar. Então, hoje eu trabalho com endo e com prótese, muito mais com prótese do que com endo hoje em dia, porque durante uns anos, né, a endo preencheu um espaço grande na minha vida. Eu fui professora da Unime em Salvador durante 9 anos. E o fato de ter essas duas especialidades, né, trabalhando conjuntamente, fez com que eu assumisse um papel importante em algumas disciplinas de lá. Então, a gente somava a prótese fixa com a endo e a gente tinha 6 disciplinas, mais ou menos, por onde a gente caminhava. Então, durante 9 anos, a graduação foi muito importante na minha vida, na minha formação, na conquista de expertise mesmo da reabilitação como um tratamento global do paciente, né? E fora também na formação humana, né? Quando a gente trabalha com a graduação, a gente muitas vezes aprende mais do que ensina. Aprende mais do que ensina não só a técnica, não só o conteúdo que você está ali naquelas BNCCs para poder ensinar, mas você aprende muito mais de relações humanas, de ser uma pessoa mais solidária, sociável, de você entender, porque ali imagine que você tem 60 alunos de lugares diferentes, de famílias diferentes, de formações diferentes, e que você precisa entender, acompanhar e ensinar com a mesma paixão, com o mesmo amor, igualmente para todos. Fora que quando a gente ensina na graduação para disciplinas clínicas, a gente tem todo o contexto de atender pacientes que normalmente, se pudesse pagar em algum lugar particular, vamos dizer assim, não estariam ali. Então, assim, são pacientes mais humildes, carentes, né? Que precisam realmente de um carinho a mais. E te conhecendo como eu te conheço, eu sei que, né, esse carinho vinha indiretamente, que quem estava na boca ali diretamente não era você, mas a responsabilidade passa pelo professor. Termina sendo nossa, né? A supervisão... A supervisão, a responsabilidade compartilhada, né? De todo o contexto ali, faculdade e tal, mas passa por a gente também, né? Teve um período da minha vida também que eu trabalhei muito mais próximo, né, da população carente. Assim que eu passei no mestrado... Isso é interessante você falar para o pessoal que está recém-formado, né? Ou, enfim, para quem está iniciando no mercado aí odontológico, querendo algum caminho, esse caminho é interessante. Assim que eu passei no mestrado, eu passei também num concurso no interior. E eu trabalhava junto com a população muito carente. Então, assim, não existe lugar no mundo que eu me sentia mais especial, mais querida e mais importante para um paciente do que lá. Ali, realmente, atendendo uma população que não tem recursos, né? Uma população que está limitada numa zona rural. Então, durante 6 anos, praticamente, né? Eu fiquei lá. Eu era realmente ali a peça mais importante na saúde daquele paciente ali, né? Então, foi muito importante para mim. Aprendi muito, cedi muito. Olha que interessante. Olha que interessante, galera. Ela tá falando de um período onde ela, assim, em relação ao salário, era o mesmo o tempo todo. Se ela atendesse, se ela não atendesse, se ela atendesse 10 pacientes, 20, 30, se ela atendesse 1, 2. E ela tá relatando o seguinte, que a parte mais importante, o período que ela se sentiu mais importante na vida de mais pessoas foi quando ela conseguiu, com um carinho interno, isso eu sei porque eu conheci de perto isso, então, quando ela conseguia passar com carinho o que ela tinha de melhor ali, que era o conhecimento dela através de execução de procedimentos odontológicos. E aquilo para aquele paciente era muito importante. Você vê o brilho no olho do paciente, a alegria quando ele via você chegar. E a forma que você fazia isso faz toda a diferença. Então, se você está a sua concursada, ela podia chegar lá e fazer o mínimo necessário e atender sem olhar no olho. Não, tenho certeza que não era assim que acontecia. Eu não sou assim. Eu me lembro com emoção desse período, né? Foi uma parte da minha vida muito, 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 muito importante. Que eu realmente
vi a importância da minha formação na vida de uma pessoa, fazendo realmente a diferença. Não tem nenhuma reabilitação que eu faça hoje, nenhum sorriso que eu devolva, seja ele com prótese total ou com laminados cerâmicos, que me deixe mais feliz e reconhecida como o tratamento clínico que eu fazia nos pacientes da zona rural da prefeitura do interior que eu trabalhava há 15 anos atrás. Então, realmente, foi um período que marcou realmente minha vida, né? Lembro com saudade, lembro com carinho, tenho inconveniente, né, das viagens, das estradas, mas isso é muito importante, assim, foi muito importante na minha vida para eu me sentir realizada como profissional de saúde, de saber que aquele procedimento que eu estava fazendo ali era realmente, obviamente, hoje financeiramente é muito diferente, né? Porque hoje a gente trabalha num consultório próprio que a gente faz tratamentos diferenciados, né? E, assim, tem um custo relativamente mais alto. Mas, assim, sabe? A gente devolve autoestima para o paciente, a gente devolve o paciente ao convívio social com um desejo que ele traz dentro dele mesmo, de mudança e tudo mais. A gente participa, a gente se emociona, mas no fundinho do meu coração, assim, o lugar que eu me senti mais importante, tenho certeza que, assim, eu não sou tão importante para esse paciente que eu faço a reabilitação hoje como eu fui para esses pacientes que não tinham quem olhasse pela saúde bucal deles, sabe? Então, assim, você via no olhar, no reconhecimento, na sacola de fruta que ele lhe trazia, na galinha viva, no saco de avoador que você recebia, na rapadura que você recebia. Então, assim, era o que ele tinha de melhor para me dar naquele momento, e ele entregava aquilo ali realmente com uma riqueza, sabe? Foi então importante. é isso, é fazer o bem para as pessoas, né? Fazer Chorei. o bem não tem preço, né? Assim, o reconhecimento, a remuneração, tudo isso é muito importante, mas você vê que você foi muito importante para uma pessoa. Fazer bem é muito bom, é muito gostoso, é gratificante, traz essa... Eu acho que fez parte da minha história, né? Eu precisava... não vamos ser hipócritas, dizer assim, deixe de trabalhar onde você está trabalhando hoje para voltar a fazer o bem numa comunidade. Não, mas eu acho tem que caminhos de fazer isso. Eu tenho essa meta, esse objetivo de vida. Exatamente. Então, assim, nós temos caminhos de fazer esse bem. Eu acho que foi uma fase da minha vida, deu uma parcela de contribuição. Hoje, obviamente, a gente está numa posição mais confortável, num consultório mais confortável, sem precisar pegar a estrada. Nós temos filhos pequenos, a gente tem que estar próximo, não tem como ficar para cima e para baixo. O caminho da minha vida, né, depois do mestrado, teve o doutorado, tivemos 2 filhos, teve uma doença no meio disso tudo, e tudo me trouxe para onde eu estou hoje. Mas, assim, nunca esquecendo de onde eu vim, nunca esquecendo de onde eu passei, o que eu passei, a dificuldade que foi de ter materiais para atender lá, e de chegar e de conseguir conciliar pós-graduação com um atendimento a alguns quilômetros de Salvador. Tudo isso foi sempre muito difícil de conciliar, mas em nenhum momento deixado de lado, sabe? Então, assim, são pontos que eu olho, me orgulho, e que, assim, eu digo para um aluno que está começando hoje que não tenha medo de viver, que não encurte caminho, que não... Você foi no ponto-chave, velho. Que viva o que está sendo apresentado para você viver. Tenha o seu objetivo. Tenha metas, tenha objetivos, mas tenha paciência. Tenha paciência. O nosso dia a dia hoje está muito no clique do dedo. A gente não tem paciência de ouvir uma mensagem na velocidade 1. A gente precisa ouvir uma mensagem numa velocidade de 1.5 ou 2.0 para poder a gente ter certeza de que a gente não está perdendo tempo. Mas será que se eu acelero, eu não estou perdendo tempo? Será que se eu acelerar, eu não estou antecipando um tempo que eu precisava viver? Então, assim, a gente tem que ter paciência do plantar, do germinar e do colher. Todas as vezes que a gente entra no processo de ansiedade para viver uma coisa mais rápido, para chegar mais rápido no resultado final, você não aprendeu naquele percurso. Você pulou etapas, sabe? Você está
ultrapassando, digamos assim, o que a vida tem a lhe apresentar como aprendizado. Né? Sabe uma pergunta que muita gente me faz, e aí eu queria ver com você aqui sua opinião. Terminei de me formar, às vezes nem se formou ainda, eu recebo várias mensagens hoje no direct, quando eu trabalhava na Unime, também ensinando a Unime, só que de Lauro de Freitas, né? Eu recebo mensagem, ou perguntas, falando assim, professor, você acha que eu devo fazer especialização logo? Então, assim, ele nem se formou ainda, ele já está pensando na especialização. Tem dois viés aí, né? Tem um viés de, vá, faça... Você está certo que você gosta disso? Então vá e faça sua especialização. No entanto, certamente, na minha opinião, o conhecimento que ele vai absorver daquela especialização é muito diferente do conhecimento que ele absorveria se ele já tivesse alguns anos de experiência clínica, onde ele sentisse a necessidade de ser especialista nessa área. Só que isso, por outro lado, traz outra questão, né? Que é, poxa, mas aí eu vou estar já precisando ganhar, porque hoje eu consigo, que eu tenho um apoio, meu pai vai me ajudar a pagar, enfim, eu tenho um apoio que eu consigo fazer o curso logo. E depois eu vou estar trabalhando, eu vou ter que me virar, porque enfim. O atendimento de um especialista, ele tem honorários mais altos, né? Então, a pessoa fazendo uma especialidade, na cabeça dela, ela acha que ela vai ter um retorno financeiro mais rápido. Hoje, depois de tudo que a gente já caminhou, que não é muita coisa, né? Mas a gente ainda tem um caminho longo pela frente. Mas hoje eu acho muito mais importante a pessoa ir para uma vida clínica e procurar algumas atualizações para que ela sinta se é isso mesmo, para ela ver a realidade daquela especialidade. Porque hoje são nichos muito individuais mesmo, assim, sabe? A implantodontia é muito fechada ali, a endodontia é muito específica, né? A prótese é muito específica naquilo ali. Então, se eu vivo uma atualização e eu vejo o que é que o mercado oferece hoje, porque numa atualização você tem noção, você não consegue fazer tudo, mas você tem noção diante dos casos clínicos que estão sendo ali naquele grupo, discutidos. Você descobre sua afinidade, você descobre... ver se é isso mesmo. Poxa, a prótese tem a prótese total, a prótese removível, a prótese fixa, a prótese sobre implante. A endodontia, eu tenho sistemas diversos, né, de como eu vou tratar, e inúmeros cimentos, e inúmeras técnicas que você pode... Então, é muita coisa que você precisa ver e sentir para ver se é isso mesmo que você quer. Então, eu acho importante, realmente, a pessoa fazer uma atualização. 1 ano de atualização, escolhe uma. Escolhe a pério, escolhe a endo, escolhe a prótese. E sinta. Para quando você entrar na especialização, você se dedicar de cabeça. Agora, obviamente, se a pessoa já tem um direcionamento ou familiar ou uma afinidade muito grande por determinada área na faculdade, não é nenhum empecilho, né, que ela já comece uma especialização recém-formado. Obviamente, ele não vai ter toda a destreza manual que você, né, precisa, né, que você vai desenvolver durante o período de experiência. Uma outra opção também, né, para conhecer ali enfim, que eu gosto muito e hoje a gente tem focado muito, são os cursos de imersão. Isso. Agora, o que é que não pode acontecer? E aí eu vou falar, assim, mesmo sendo o coordenador de um curso que tem 37, já tiveram 37, 38 episódios. 37 turmas. Edições, né? 37 turmas, que é um curso de imersão em laminados cerâmicos. Aí me pergunta, eu posso fazer, eu sou formada, tem que ser formada, obviamente. Você acha que vale a pena para mim? Vale a pena para todos. Para qualquer um. Para qualquer um. Mas em que sentido? Bom, aí eu recebo uma pessoa que já trabalha com prótese. Para ele vale a pena? Claro que vale. Ele vai desenvolver uma área... Ele vai atualizar os conhecimentos. Específica da prótese, uma área específica com um requinte a mais. Ele já, por ser especialista em prótese, presume-se que ele vai dominar a oclusão, vai dominar a adesão, e ele vai, então, aprender uma técnica específica para executar laminados cerâmicos com muita destreza, com um passo a passo replicável, lindo de acontecer, assim, emocionante, porque você faz e replica. Massa. Eu vou receber agora o outro que se formou e não fez nenhuma especialidade. Ele quer fazer diretamente os cursos de laminados. Pode.
Claro que pode. Ele vai sair daquele grau de conhecimento em laminados que vem da graduação, aquele grau de conhecimento de prótese que vem da graduação, e vai dar um up muito grande no conhecimento dele. Ele vai evoluir muito o conhecimento dele. Ele vai conseguir pegar todos os casos que o protesista, que já era há 10 anos de formado, já fazia prótese, fazia? Claro que não. O protesista vai conseguir pegar um caso misto entre prótese sobre implante e prótese fixa sobre dente e laminados. O que não tem um conhecimento, ele vai conseguir fazer um caso que seja um caso de laminados estritamente. Não vai ter os outros conhecimentos, porque não é possível ter um conhecimento completo em 3 dias. E isso tem que estar claro para quem procura os cursos de imersão. Eu estou falando um exemplo em minha pele, para poder não parecer que eu estou apontando os outros primeiro. Quando a gente aponta os outros, 3 dedos estão apontando para a gente. Então, eu estou falando do meu primeiro, eu estou apontando para mim primeiro. Está falando da sua experiência. Da nossa experiência. Agora, o que é que a gente tem visto? As pessoas fazem um curso em qualquer área, e eu vou falar uma área para poder gerar polêmica, não estou brincando, a intenção não é essa, mas que vai gerar, por exemplo, harmonização facial. Tem um curso de imersão e harmonização. Primeiro eu falei do meu, vou falar de outros agora. Então, vai fazer 3 dias de imersão, 10 dias, que seja 5 dias. Vai sair preparado para tudo de harmonização? Claro que não. Você precisa ter um conhecimento de anatomia aprofundado, você precisa ter diversos outros conhecimentos que vão agregar na sua formação. Então, quer seja de endo, vai fazer um curso de atualização, de imersão de endo, para aprender a técnica rotatória. Fala o nome da técnica rotatória aí. A técnica reciprocante. Reciprocante. Ele vai, se ele for especialista em endo, ele vai ir na nata ali para destrinchar uma técnica. Se ele não for especialista, ele já faz endo, vai aprender aquilo. Não, ele não faz endo, ele vai aprender a fazer a endo daquela forma. Se for algo diferente daquilo, ele já não vai ter o conhecimento. Então, assim, em qualquer área, implantodontia, imersão em unitários, você vai aprender a fazer unitários. Não dá para sair dali começando querendo fazer levantamento de seio, protocolo, porque você aprendeu unitários. Então, assim, a não ser que você já faça tudo de implante, agora eu quero refinar com conhecimento de imersão. Então, para mim, a imersão é o curso mais indicado para todo mundo. Para todo mundo. Tendo a consciência de que nível você vai adquirir com aquilo e como você vai aplicar aquele conhecimento. A imersão nada mais é do que um curso de atualização mais curto. A vantagem da imersão é que, por exemplo, um curso de atualização de prótese, você vai, a cada mês você vai ver um dia, um módulo, aí passa um mês, você já tem que relembrar aquele conhecimento. A imersão é mais intensa, é mais curta. A imersão é intensa e curta e replicável, ali, um dia atrás do outro e vai andando. Então, assim, já vai aí, esses insights são bacanas. Então, se formou, faça, segundo a opinião dela, de Maia, a mesma opinião parecida com a minha, vive um pouco a sua rotina clínica, escolhe algo que você tem afinidade e desenvolve aquilo. Ah, não, eu vim fazer um curso de prótese porque eu odeio prótese. Calma, mas você precisa da prótese? Será que você consegue... A minha opinião é que a pessoa não tenha pressa. Uhum. A pressa não vai levar ela... se você faz imersão por causa da pressa em si, não é a melhor opção. Então, entenda, os cursos devem ser feitos, claro, continuam, é uma pós-graduação, né? Você se graduou, agora você vai se pós-graduar. E eles, cada passo é importante em cada nível de conhecimento que você se encontra hoje, né? Então, é isso. Dentro desse contexto, bora voltar a falar aqui, então, do mercado de trabalho. O que é que você acha da odontologia hoje em relação à odontologia que você se formou? Aí se formou ali em 2004. Qual era a realidade quando a gente se formou? Lembre aí. Existem várias vertentes, né, hoje. Quando a gente se formou, a realidade assim, já não era mais aquele dentista que formava e imediatamente ficava rico. Né? Pois é, como a gente os vem... nossos avós, pronto, nossos dizem pais, naquela que não são dentistas, tá? A gente só está citando. Na época deles. Somos filhos de não dentistas. Bem bruxas. Então, na época que a gente se formou, era o seguinte... pronto, a gente se formou, a gente foi para consultório. Exatamente. Antes, vamos colocar assim, tipo, 10 anos antes da nossa formação, o cara se formou... Abriu um consultório, acabou, tá resolvido. Não tem mais nada a preocupar. Aí depois faz especialização, depois faz alguma coisa, se for o caso. Não, a gente se formou e quer ir para o consultório, vá. Agora procure um plano para você se vincular a um plano, porque senão você não vai ter paciente. Era um plano odontológico. Né? Era o momento áureo ali, onde surgia vários... Áureo, vírgula, um momento onde surgiam vários planos odontológicos ali, que começavam a explorar, e a gente começava a ficar preso e tal. Aí depois a gente passou uns anos, a gente parou assim, olhou,
A gente olhou assim, poxa, acho que o caminho não é esse, não. Olha só, um plano paga R$20 numa restauração, eu consigo cobrar 200. E vou fazer com um material muito melhor, com mais tempo, com mais qualidade, vou estar mais realizado, vou estar mais feliz. Eu precisaria atender 10 pacientes para gerar o mesmo valor bruto do que aquele outro caso, só que eu teria um custo, um valor líquido muito menor. Então é melhor eu reduzir o número de pacientes, pegar um paciente atender com a qualidade, com mais qualidade, pouco melhor, né? Porque, entenda, é humano, não tem jeito, é humanamente impossível você atender 10 no tempo que você atender é 1. Exatamente. É humanamente impossível. Exatamente. Então, claro, tem nichos odontológicos para todas as áreas. Tem o plano odontológico traz uma realidade, traz para uma certa realidade uma possibilidade de atendimento, tá? Mas o problema, assim, que dentro da visão do dentista é que isso é muito perigoso. Você ficar refém dos planos e você ter que o tempo todo estar buscando uma estratégia de monetização através daquele plano que começou a glosar, começou a não ser bacana. Eu acho que hoje a odontologia dessa parte que ficou mais acessível, digamos assim, não só pela melhoria na saúde pública, que a gente tem centros de especialidade odontológica hoje alojados em cidades que antes não tinham atendimento odontológico, tá? Mas os planos também deram essa vazão a uma população que podia pagar barato e deu acesso à odontologia, nem sempre de qualidade, para essa população. Eu acho que chegou um momento, a gente brinca assim, que às vezes precisa chegar no fundo do poço para poder dar um impulso e voltar. Então, assim, nós temos muitas faculdades de odontologia, nós temos muitos cirurgiões dentistas sendo formados e eles estão atendendo, dando vazão a esses planos. Mas, ao mesmo tempo, eles estão criando as experiências deles. Sim. Então, a gente atendeu o plano no iníciozinho. Então, eu atendi plano durante 8 anos, mais ou menos, 8 anos de formada. Até 8 anos de formada, a gente atendia plano. Não, a clínica da gente atendia. A gente já não atendia diretamente, lembra? A gente já não atendia diretamente. Eu atendi plano um dos 2 anos, um ano, 2 anos. Eu atendi mais tempo. Você atendeu um pouco mais porque você voltou e depois você ficou responsável pela parte clínica ali e tal. Isso. Então, o que acontece? Eu acho que hoje a gente já tem uma perspectiva melhor dessa odontologia, porque como a gente tem várias faculdades, tem vários alunos, aumentou também o número de cursos de pós-graduação. Então, essa busca por uma qualidade melhor em determinada especialidade veio junto com o aumento das faculdades. Então, nós temos muitos cursos hoje, pelo Brasil todo. E digo mais, depois da pandemia, a gente tem muitos cursos online e que estimulam esse conhecimento, né, técnico. E aí no momento, você vai precisar ir para a prática, mas... Exatamente, mas assim, o conhecimento ficou muito difundido. Então, você tem acesso a várias técnicas. Sabe o que eu vejo? E aí, a pessoa termina se empolgando e se identificando com determinada técnica e vai buscar a prática clínica. Aprofundar ali, né? E digo mais, então assim, o mercado hoje está saturado? Tá, como de direito, como de medicina, como de arquitetura. Então, assim, está saturado, porque a gente teve o acesso à educação a mais pessoas. Mas isso não significa que você não tenha a sua estrela para brilhar. Perfeito. Então, assim, se você se acomoda e não busca um direcionamento naquilo que você tem afinidade, obviamente, que sem pressa, para que você tenha uma formação processual de qualidade, você fica na mesmice. Então, para essa pessoa, o mercado está saturado. A odontologia não presta. Não e presta, fica migrando. Não presta odonto, não presta arquitetura, não presta psicologia, não presta medicina, não presta... E dentro da odontologia fica migrando de, agora eu vou fazer ortodontia porque dá dinheiro. Não, agora quem dá dinheiro é implantodontia. Eu vou fazer implantodontia. Não, agora eu vou fazer lente, porque quem dá dinheiro é lente. Vai fazer lente. Agora eu vou fazer harmonização. Enfim, e fica mudando. E não significa que as especialidades não se somem. Não significa que uma pessoa que faz 2 ou 3 especialidades não se some. Da mesma forma, você tem 2 especialidades. Eu também sou implantodontista, porque a gente sabe, enfim. Então, assim, o fato da pessoa ter algumas especialidades, desde que elas se somem, que não seja uma tábua de salvação.
Então, o mercado está saturado para aquele que acha que não vai conseguir, que precisa realmente migrar. Então, assim, se você trabalha direito, se você trabalha certo, não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Nem para quem saiu na nossa época, nem para quem está saindo do mercado agora. Eu estava conversando mais cedo até com o Rafa, a estagiária da gente, né? Sobre isso, né? Sobre o detalhe. Pô, na minha época era muito, muito difícil de você se destacar. Porque você tinha que buscar ali, abdicar de um monte de coisa, como em qualquer momento, né? Mas veja... Como tudo na vida. Como tudo na vida. O que é que acontece? Era muito mais difícil ter pessoas que se destacavam, mas também era quem se destacava mais fácil. Tipo assim, se destacava de verdade, porque a pessoa ralou ali para conseguir. Você não tinha onde mostrar o seu trabalho, você tinha que mostrar o trabalho para um colega através de indicação, e aquilo ia crescendo e tal. Hoje, na minha opinião, a gente consegue se posicionar muito melhor, muito mais fácil. Então, muito mais pessoas conseguem se posicionar melhor e se destacar mais. Apesar de que mais pessoas se destacando, o destaque de repente não é tão diferente. Mas isso não importa. Importa que você está melhorando e evoluindo para si mesmo. Exatamente. Não adianta a gente competir com aquela inspiração da rede social. Mesmo porque a rede social a gente sabe que não é a realidade, né? Então você tem que competir com você mesmo. Parece clichê, né? Mas cada dia que passa faz mais sentido. Você precisa superar você mesmo. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. E amanhã você vai ser melhor do que você foi hoje. E se você tiver paciência... E tudo isso passa pela pressa. Isso. Então, assim, não tenha pressa. Porque na rede social todo mundo é bonito, todo mundo é rico. E rápido, né? E a realidade não é essa. Não adianta te pegar, olhar você na sua rede social de hoje, sem saber sua história ali de interior, de trabalhar de consultório popular. Consultório popular, de atender plano, de atender por caridade, enfim. E todos os passos vão servindo de amadurecimento. Há poucas horas eu ouvi que a gente era rico. Foi? Eu não ouvi isso, né? Eu ouvi que a gente era rico. Mas a gente é rico, sim. De saúde, de felicidade, de paz, de vontade, amor, de energia. de trabalhar, de garra. Então, assim... E com fé em Deus, um dia a gente Tanto é que a gente tá aqui, ó, a praia ali atrás. Aqui, você tá dando pra ver na imagem, olha lá. A gente tá aqui na praia, do lado da... Tá dando pra ver aí? Atrás da gente tem um quadro do Farol da Barra, que é um lugar bem gostoso aqui em Salvador. E a gente tá aqui... Trabalhando. Mas feliz da vida, porque isso empolga a gente, isso emociona a gente. Porque a gente é isso. Essa é a nossa... Como eu falei, né? O que é que me inspira a odontologia? A questão de odontologia ser para mim algo como hobby de verdade, assim, como algo que me empolga. Eu me empolgo com odontologia. Quer ver uma outra coisa que dizem sempre pra gente? Vocês são pessoas de sorte. Somos muito sortudos, realmente. Mas, assim, não por estar nesse lugar que a gente está hoje, de trabalhar e de ter um lugar confortável para trabalhar e fazer o que a gente gosta e viver disso. Essa questão da sorte é tão interessante, né? Sorte, vamos lá, você está lá sentado ou deitado e aí do nada amanhã você é um dentista que está bem posicionado, que tá é muita sorte. Isso é sorte. É muita sorte. Aí é sorte. Mas isso é do nada. Mas não foi o que aconteceu. Não. Esses 20 anos de trajetória... a gente tem que contar com a sorte e tem que aproveitar a sorte, né? Então, assim... Mas para a sorte bater na sua porta, você tem que trabalhar, senão ela não bate. Exato. Senão você não tem a sorte de estar onde você está hoje. E aí, enfim, exatamente. Não é verdade? Conclua seu raciocínio, que eu lhe interrompi. Eu já perdi toda vez que eu vou tentando... Conclua seu raciocínio, que eu lhe interrompi. Não, eu perdi aqui. Mas é isso, a questão da sorte que muita gente fala é se você está lá parado e as coisas vão acontecer da sua vida do nada. Mas quando você tem todo um caminho que você vai traçando para que isso aconteça, isso realmente vai atrair as coisas boas e a partir daí você vai direcionando, você vai concluindo e concretizando isso como algo positivo na sua carreira, na sua vida. É a sua energia, o que você deposita no que você faz. Se você deposita energia, se você atende com felicidade, se você gosta do que você faz, obviamente que você quer ser bem remunerado por aquilo ali.
Então, não sejamos hipócritas de dizer que a gente não vai cobrar um valor que a gente acha justo pelos anos de experiência que você teve, de cursos que você pagou, de congressos que você foi para aprender uma nova técnica, de uma especialização que você fez, de uma pesquisa que você se envolveu, num grupo de discussão de artigos científicos para você estar antenado aquilo ali, mesmo sem você ser da área acadêmica, mas você se reúne num grupo de profissionais extremamente clínicos e viaja para fazer uma reunião em Aracaju, por exemplo, para poder discutir protocolos clínicos baseados em artigo científico. Isso é sorte. Então, a sorte lhe bota naquele lugar. Então, assim, eu acho que o mercado está saturado para quem não tem paciência de viver a odontologia. A gente precisa ter paciência de viver. Se a gente não tiver paciência de viver, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente vai estar sempre querendo dar um passo a mais do que o que a gente consegue, porque a gente está querendo abreviar um caminho que você precisa para construir quem você é. Exatamente. Essa questão é o resumo de hoje aí, né? Em relação ao mercado de trabalho, em relação a tudo, tenha paciência do caminho que você está seguindo. Então, assim, aproveite. A vida é o caminho, não é o ponto final. Exatamente. Né? O ponto final é a morte. A vida é o trajeto que se traz do início até o ponto final. Então, isso é vida. Então, durante a vida, você tem que ter a paciência de ouvir o outro, a paciência de seguir todos os caminhos, a paciência de entender todos os recados que vão acontecendo durante o trajeto, para que você consiga absorver aqueles conhecimentos. Em relação ao mercado de trabalho, também, assim, só concluindo esse raciocínio de hoje, a gente vê que a odontologia hoje, apesar de inúmeras faculdades cobrando R$500 de mensalidade, que a gente já viu, imagine. Enfim, apesar disso, de inúmeras faculdades abrindo pelo Brasil afora, a gente tem uma odontologia mais mágica do mundo. É o país que mais tem dentista e é um país muito reconhecido e respeitado pela odontologia. Então, mundialmente, é o país no mundo que tem mais dentistas em números absolutos e em números relativos. Então, veja, realmente é uma odontologia especial. E Maíra falou, e eu concordo 100%. Se você souber aproveitar o caminho, que chama-se vida, como eu falei, e você conseguir aproveitar as oportunidades, as experiências, e fazer com que essas experiências vão evoluindo, tendo paciência e segurando a ansiedade, você vai ter um caminho brilhante. Não vejo um momento mais feliz da odontologia, onde você tem várias áreas surgindo, várias tecnologias abrindo os caminhos, e pessoas que têm o interesse e a vontade de aprender a evoluir uma boa odontologia. Não tem um momento mais fértil na odontologia que eu tenha vivido durante esses 20 anos do que o de agora. Isso é a era dourada. A era dourada, na minha opinião. Você tem todo o conhecimento à sua disposição. Você entra ali na internet, você tem conhecimentos gratuitos. Poxa, eu gostei desse professor que tem conhecimento gratuito. Bora fazer um curso dele. Pronto, eu faço um curso, agora eu tenho conhecimento pago, mais aprofundado desse professor. Poxa, eu gostei. Eu quero ver esse professor na prática. Vai para um curso de imersão, vai para um curso presencial, faz. Poxa, será que ele tem um curso de mais longa duração? Aí faz a especialização com essa equipe, ou enfim, ou com equipes afins, e você desenvolve o seu conhecimento. Exatamente. Então, isso é uma odontologia, isso é o que eu acredito da odontologia. Agora, você quer, poxa, agora eu quero fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer essa especialidade porque dá dinheiro. Buscando dinheiro, não vai dar certo. Vai dar certo até determinado ponto. Pode até dar certo até determinado ponto, depois, e de repente até se destacar durante determinado ponto, e depois quando cai a realidade, poxa, isso não está me satisfazendo. Né? O prazer de você finalizar um caso e ficar feliz com o caso realizado, às vezes vai ser mais empolgante para você continuar aquilo do que a conta que você vai receber, o valor que você vai receber, porque aquele valor que você vai receber, você vai equilibrar, você vai começar a incorporar como um ganho e você vai tornar aquilo natural. Quando você começa a ter uma empolgação, algo que motiva a mais, um motivo a mais de atender o paciente, porque você vê o paciente chorando com você se emociona com o paciente, você vê que você mudou a forma que aquele paciente sorri, aquilo vai te empolgar e vai te trazer ainda mais a felicidade de atender. Exatamente. Não é isso? Finalizou aqui o nosso tempo. A gente finalizou o tempo, mas eu queria que você falasse, Maia, ainda antes de finalizar, para fechar aqui nosso raciocínio, o que é que você imagina da odontologia daqui para os próximos 5 anos, por exemplo? Rapaz, eu imagino odontologia digital acessível para todos.
o que hoje, né, na Bahia, em alguns estados do Brasil também, o que hoje é acessível para poucos, né? Vamos falar que há 10 anos atrás, a odontologia digital era bem incipiente aqui no Brasil. Muito. A gente viajou, a gente viu a odontologia digital acontecendo numa salinha... Há 15 anos atrás, 2008. Acontecendo numa salinha de uma escola, né, de uma faculdade. No Canadá. E 10 anos depois chegou pra gente no Brasil. Aquele mesmo sistema que a gente tinha visto 10 anos antes. A partir daí, não foi mais seguindo esse tempo. Esse time, né? Não, regularizou, foi muito né? mais reduzido, Equalizou, não foi? Equalizou. Então, assim, hoje no Brasil a gente tem tecnologia que é encontrada em qualquer canto do planeta. E digo mais, na Bahia, né? Então, hoje é muito mais acessível. É uma tecnologia de Israel, uma tecnologia francesa, uma tecnologia alemã. E aí tá aqui no estalar dos dedos. Porque a Japonesa, né? A gente hoje tem congressos que disponibilizam essas máquinas, né? Mês a mês você tem upgrade dessas máquinas e a gente se coça para poder ter acesso. Uma máquina que a gente, vamos falar aqui em números, uma máquina que antes custava 200 mil há um tempo atrás, hoje você consegue comprar por 30. Tá, entendi, usada, né? Usada por 30 mil. É um valor muito alto ainda, não é acessível para todos. Mas eu estou falando isso numa questão, numa queda de preço, porque teve avanços de tecnologia. Entraram outras no mercado, tiveram quebras de patente. Então, assim, a tecnologia digital, para acelerar os processos, né, de reabilitação odontológica, seja ela em implante, em prótese, em endo, estão muito mais acessíveis, digamos assim. E daqui a 5 anos, eu acredito que vai ser uma realidade nas comunidades mais longínquas, inclusive. Porque a partir do momento que você tem uma tecnologia dessa que se comunica pelas redes, você encurta as distâncias, as barreiras físicas. Então, isso se torna muito mais prático, clinicamente falando, do que... Não são os grandes centros que vão ter. Você está me entendendo o que eu estou falando? Uhum. Então, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter acesso, inclusive, para os serviços públicos. Isso seria fantástico, né? Porque é uma tecnologia que pode baratear os processos. Né? Exatamente. É muito mais caro você não ter uma tecnologia dessa hoje, porque você aumenta o número de sessões, o número de atendimento, você diminui a produtividade da clínica odontológica quando você não tem produtividade, que eu digo assim, de número de sessões clínicas realmente. Então, eu poderia estar atendendo 3, 4 pacientes, quando na verdade eu estou atendendo 1, porque eu demando tempo manual, intelectual do cirurgião dentista. Na minha opinião, também a tecnologia vai desenvolver muito nesses próximos 5 anos, com a entrada no mercado de várias empresas que antes, como você falou, né, quebra de patente e tal. Então, tinha empresas que dominavam. Só existe ela que trouxe o sistema Chessai, ela que trouxe todo o sistema de escaneamento, tal. Só que começou a enxurrada de outras empresas no mercado. O planejamento digital já teve quebra de patente. O que fez com que despencasse realmente os preços, né, de vários scanners. Então, eu acredito assim, todo mundo que trabalha com reabilitação vai ter que ter, isso já teria que ter, na verdade, uma máquina fotográfica profissional boa. Na sequência vai ter um scanner e está entrando agora a era das impressões 3D. Na verdade, na odontologia em si, reabilitadora, a era das impressões 3D para substituir as fresadoras. Então, as impressoras 3D vão substituir as fresadoras de dentes, de cerâmicas. Já existem materiais com mais de 50% de cerâmica na sua carga, de carga cerâmica, que chamam as biocerâmicas, né? Que são resinas impressas, que você consegue ir com uma promessa de longevidade de tratamentos odontológicos a um preço infinitamente menor do que as cerâmicas odontológicas. E isso, imagino que nos próximos anos vão se desenvolver
e vai trazer essa odontologia com fé em Deus também para os serviços públicos, né? O que vai viabilizar tudo. É claro que para chegar nesse ponto tem a questão política, interesses e tal, mas... Dependemos de interesses. Em relação à tecnologia... Assim, seria maravilhoso se você otimizasse, né? Se a gente otimizasse. Então, assim, eu acho realmente que vai ser acessível. Bem acessível. E assim desejamos. E dessa forma, a gente... Quer finalizar, fechar você hoje? Não, eu quero só agradecer. Então, dessas palavras. Queria agradecer de verdade por fazer parte de tudo isso. De me desafiar todos os dias a fazer uma odontologia melhor, de qualidade, rápida, precisa, né? E agradecer por você me desafiar todos os dias. Vamos sempre nos desafiando, que dessa forma a gente vai crescer, continuar crescendo juntos. A gente está no início da nossa carreira aí, depois de 20 anos de formados. Mas o início, né? A gente gosta muito, se desafia o tempo todo e sempre buscando o que tem de melhor para que a gente fortaleça a odontologia baiana e sempre que eu posso também compartilhando com os colegas daqui. Exatamente. Então, dessa forma, a gente fecha o nosso ciclo especial do GugaCast com o nosso 6º episódio, com essa pessoa mais do que especial na minha vida, que está aqui do meu lado, para fechar isso junto comigo. Como muitas coisas na vida a gente faz juntos. Então não podia ser diferente com o GugaCast. Espero que tenham gostado dessa série, dessa primeira temporada. Quem sabe é a primeira de muitas temporadas. E estaremos juntos, se for assim, nas próximas também. Um grande beijo e muito obrigado por tudo.